César fala com Constança e Adriana. Adriana se dá bem com o rapaz. César agradece por Adriana aceitá-lo, sendo filha de Honório. Constança decide acompanhar César até o elevador. Adriana quer fazer César olhar para ela, para que Honório e Constança voltem. Constança diz a César que Adriana reagiu muito bem com ele, mas pensou que ela iria agir mal com ele. Por isso, não queria ele ali. César diz a Constança que estará com ela gostando ou não. Ele dá um beijo na bochecha dela. Honório os vê. Já à noite, Renata chega à mansão Monterrúbio. Adriana diz ao pai que não é necessário ele ficar para dormir ali, porque está perfeita. Ele diz que quer ficar ali com ela e por isso pediu para Constança ir para casa. Honório diz a Adriana que acha demais César querer ser amigo dela, porque já basta ele ser o galã de Constança. Regina e Gonçalo chegam até Adriana e dão chocolates para a Branquinha. Regina se alegra por ela estar bem. Gonçalo diz que Renata resiste em aceitar Regina como sua namorada. Honório diz que realmente tudo isso é difícil. Regina diz que apesar de Renata não se dar bem com Josefina, ela sente que está sendo desleal à mãe ao aceitá-la. Eulália diz a Renata que Josefina está morrendo de dor de cabeça e não quer vê-la. Renata não está nem aí e vai ver a Mocreia. Renata diz a Josefina que não sairá dali até ela respondê-la. Ela diz que não tem a menor dúvida de que ela falou com Jerônimo e disse que ela era bonita. Renata diz: "Por que, mamãe? Por que você fez isso? Por que você sempre quis destruir minha vida e me fazer infeliz? Por quê?" Jerônimo observa o fogo. Marina dá boa noite e diz que vacinou todos os moradores do abrigo contra o tétano. Ele agradece por tudo. Marina pergunta se pode usar o telefone da casa dele para chamar um táxi, porque precisa ir ao povoado. Eles se oferecem levá-la. Ela acaba aceitando. Josefina diz a Renata que fez isso pelo bem dela, mas Jerônimo é mais teimoso que ela. Renata diz à mãe que não pode acreditar nisso. Josefina diz que quando ela for mãe, entenderá tudo. Renata diz à mãe que por ela dizer isso a Jerônimo, viveu os piores momentos de sua vida. Josefina diz que eu menti pro Jerônimo? Sim, eu menti. E menti com a intenção de mentir. Renata fica chocada com o descaro da vadia. Josefina diz que só queria afastá-la de Jerônimo, porque sabia que ele não faria ela feliz. Renata diz que poderia ter sido muito feliz com Jerônimo se não fossem as intrigas dela. Josefina diz que disse tudo isso a Jerônimo porque pensou que ele deixaria ela, mas como Jerônimo tinha sede de vingança, usou isso para a perdição dela. Renata pergunta por que ela não lhe disse. Josefina diz a Renata que ela estava cega e não teria acreditado. Renata não acredita em nada do que Josefina diz. Josefina pede que ela analise e diz que Jerônimo Linhares se meteu na sua casa para seduzir suas duas filhas e seus tesouros e não confiaria nele. A megera finge estar triste e diz a Renata que se opôs à relação de Roberta e Rafael e não errou. Josefina diz que se Rafael era tão bom, por que será que o mataram? Renata diz que mesmo assim ela não devia ter mentido para afastá-la de Jerônimo. Josefina diz que é triste ela lhe dizer tudo isso e não vê que tudo que ela fez foi por amor. Renata encara a víbora. Jerônimo acompanha Marina até o povoado. Marina diz que lamenta não tê-lo ajudado no hospital com o que ele pediu. Ele entende e diz que o exame era muito importante para ele. Jerônimo diz a Marina que amanhã vai viajar para o México. Marina diz que gostaria que ele fosse buscar seus livros em seu escritório. Renata diz a Josi que quando ela controla tudo, sempre acaba mentindo. Renata pergunta à mãe de que adiantou ela inventar um tumor para deter Gonçalo. Josefina diz que mente para defender o que é seu e não deixar o caminho livre para Gonçalo ficar com aquela nojenta da Regina. Renata diz à mãe que há coisas que são inevitáveis e o que ela fez não tem justificativa. Josefina chora e pergunta se Renata vai defender o Gonçalo e a vadia com quem ele tá. Renata diz à mãe que há amores doentes, que fazem mal, como o que ela sente pelo seu pai. Josefina diz que está destruída, perdida, e fez tudo para manter sua família unida, mas de nada serviu o que fez. Renata diz
Seja responsável de seus atos, mamãe. Josefina pede que ela não seja tão dura com ela. Renata diz que está sendo muito menos dura, depois de como ela sempre foi com ela. Josefina pede perdão por todas as vezes que foi dura com ela e pede que ela entenda que só faz isso pela gente que ama. Renata acha estranha a forma dela de amar. Josefina diz que sua intenção é boa. Marina chega à casa do tio. Ele diz que estava preocupado com ela. Ela diz que estava na fazenda bonita e Jerônimo lhe trouxe. Josefina toma água. Ela agradece a Renata e pede que ela diga que ele compreende. Renata diz à mãe que ela diz que faz as coisas por amor, mas sempre sentiu o desprezo dela. Ela diz que é proteção e terá que aceitar que elas têm diferentes formas de ver a vida e interpretar formas de carinho. Josefina diz que sente que seu mundo está caindo, porque ela está em processo de separação com Jerônimo. Matias pediu o mesmo a Roberta e agora Gonçalo está fazendo amor com outra mulher. Renata pede que Josefina olhe para ela e que não minta e nem volte a mentir para ela por nada, porque prefere a verdade, mesmo que seja dolorosa. Ela dá boa noite e vai saindo. Josefina pede que ela espere e pede para dar um abraço e um beijo nela. A asquerosa, falsa, começa com seu próximo jogo e abraça e beija Renata. Renata sai. Após isso, a megera limpa a boca e diz: Estúpida, acho que você nem acredita em mim mais. Mas com o que você pediu, me deu a pauta para o que eu farei no futuro. Renata desce as escadas. Roberta vê ela ali e cansada diz: Ai, você aqui? Renata diz que veio ver sua mãe. Roberta diz que as mulheres daquela família têm uma maldição, pois quando os homens não as deixam, as enganam. Honório trabalha no hospital. Ele recebe mensagens de Branca dizendo: Então sua filha se salvou? Que pena! Não quero te compartilhar com ninguém mais. Mas quando você estiver na cadeia, irei te fazer uma visita conjugal e me apresentarei com outra pele. Adriana chama o pai. Ele diz que ela é muito importante na sua vida e não pode viver sem ela. Adriana diz que gostaria que tudo ficasse bem para ele não estar tão preocupado. Honório pede para irem dormir. Constança diz a Matias que Honório insistiu em passar essa noite com a Adriana. Matias diz que seu tio está muito mal e pode parar na cadeia. Renata chega na casa. Ela descobre que Matias vai morar ali. Renata diz que falou com sua mãe e não confia mais nela, nem acredita que ela seja sincera. Constança pede que ela não fique triste com isso. Por outro lado, na fazenda, Jerônimo segue triste, pensando em Renata, e se arrepende por não ter valorizado ela bem. Renata recebe pelo advogado o convênio de divórcio para ver. Jerônimo sente falta de Renata. Renata diz que se divorciar não será a única solução para esquecer Jerônimo. Honório chega à empresa. Gonçalo e Soto dizem a Honório que uma cliente levantou uma denúncia por fraude contra ele e foi uma tal de Dominique de la Rivera. Honório se pergunta quem é essa senhora. A senhora é Branca. Branca conseguiu fazer o que queria. Ela diz ao seu advogado que o engenheiro Sanches tentou se aproveitar dela, por ela ser só uma desamparada, mas agradece pela assessoria dele. Renata e Augusto estão indo a um local. Renata está com os documentos do seu divórcio. Jerônimo já está na capital e vai a um banco falar com Luciana. Jerônimo diz que soube que o banco dela negou um empréstimo grande para as empresas Monterrubio. Jerônimo pergunta se pode fazer esse empréstimo em seu nome para ajudar as empresas Monterrubio, com a condição que eles não saibam que ele ajudou. Honório diz a Gonçalo e Soto que não lembra de ter atendido essa tal de Dominique. Soto diz que pode ter sido uma pessoa que foi contratada por Branca e ele assinou. Honório diz que ontem Branca voltou a mandá-lo mensagem e disse que voltaria em outra pele. Gonçalo fica curioso. Gonçalo diz a Honório que tem a impressão de que ele está se rendendo. Ele diz que só está assumindo as estupidezes que fez. E isso deve ser o melhor, porque decepcionou todos. E por sua culpa, Adriana está no hospital. E Constança nos braços de outro. Constança diz a Adriana que Matias ficou na sua casa. Ela fala que ela, Renata e Matias irão ajudá-la. A Adriana propõe de César lhe ajudar também. A Adriana diz a Constança que adorou o namorado dela.
Gonçalo diz a Honório que entende a depressão que isso causa, mas ele não pode se render nem perder as forças e esperanças. Souto chega ali e entrega para eles uns documentos. Gonçalo pede que Souto tramita os papéis do divórcio. Souto estranha, já que Josi está doente. Gonçalo diz que Josefina está em perfeito estado de saúde e quer se separar dela o mais rápido possível. Renata está numa cafeteria e se lembra de quando se casou com Jerônimo, o grande amor da sua vida. Um atendente do café diz a Renata que colocaram algo lá em cima. Renata vê uma toalha enorme sua, de uma foto sua com Jerônimo. Um cartaz lindo e fica impressionada. Souto liga para Josefina e diz que é urgente vê-la. Ele diz que sabe que ela não está doente e mentiu para todos. Por isso, quer vê-la hoje mesmo. Josefina se enfurece. Ela diz que terá que fazer amor com Souto, mas que não lhe faria mal um pouquinho de carinho. Roberta está prestes a sair. Josefina pede que Roberta não se meta em problemas e que dê a imagem de mulher sofrida pela falta de amor do Matias. Inês leva uma xícara de café para Isidro. Ela diz que Andrezinho comeu muito bem hoje e está tendo um ótimo apetite. Isidro diz que tinha esperança de que iriam encontrar a filha de Regina e a tal Josi. Inês pede que ele se esqueça disso, pois Josefina Monterrúbio e Josi Álvares não são a mesma pessoa, como ele pensava. Jerônimo surpreende Renata. Ele diz que pensou que ela gostaria da surpresa. Renata diz que odeia gente teimosa e pirracenta como ele. Jerônimo diz que ama uma mulher decidida como ela. Ele a beija. Renata se afasta e tenta bater nele. Ele segura o braço dela e enche de beijos. Jerônimo diz que ela não pode ficar brava com ele, por ele amá-la tanto. Renata pede que ele não a chame de meu amor e diz que ele é um abusado arrogante e tonto. E quanto mais ele insistir, mais ela demorará para perdoá-lo. Renata sai. Jerônimo diz: até logo, meu amor. A Alzira faz uma consulta com Marina e diz que não sabe como manejar tudo que está acontecendo. A Alzira diz que voltou a morar com Ezequiel por causa de Paulinho, mas as coisas pioraram, porque há uma tensão forte entre ela e Ezequiel, que até pode acabar em briga. A Alzira diz a Marina que se for embora, Paulinho irá escapar, mas se ficar, sente o tempo todo a raiva de Ezequiel por ela, e não suporta isso. Marina pede para irem pouco a pouco, para solucionar cada coisa. Roberta saiu para beber com Selena. Ela diz que sua mãe está insuportável. Selena diz que está esperando uma ligação de Augusto. Augusto chega até o local e beija Selena. Ela apresenta sua amiga Roberta. Augusto diz que não poderia se esquecer de uma mulher tão linda.